Shalom, shalom para você, paz e prosperidade. Louvado seja Deus por mais um dia. Louvado seja o Senhor que ministra ao nosso coração aquilo que Ele tem para nós. E o Senhor tem coisas grandes para mim e para você. E nós estamos falando sobre o tesouro escondido. Mas por que esconder? Não poderia estar ali livre para você achar, para você já ter acesso? Não. O tesouro escondido exige de mim e de você um esforço para encontrar. Porque tudo aquilo que nós buscamos diligentemente nos é revelado. E assim é o reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Quero ler com você aqui a palavra base desse devocional, que é Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 13, versos 44 a seguir. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, ao qual certo homem, depois de encontrá-lo, escondeu-o. Então exultou-se, exultante de gozo, vai e vende tudo que lhe pertence e compra aquele campo. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao mercador que procura boas pérolas. E, ao encontrar uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que lhe pertencia e a comprou. Louvado seja Deus. O reino dos céus, ele tem uma semelhança, essa semelhança, ela tem que ser encontrada, porque muitas vezes imaginamos e pensamos até que encontramos esse tesouro, e a gente nos vê em situações que está ali claramente dizendo que ainda eu preciso diligentemente buscar. E buscar, muitas vezes, esse tesouro exige de mim, de você, renúncia, exige de mim, de você, que a gente possa doar, nos entregar completamente ao Senhor. Então, aqui a parábola do tesouro escondido, a semelhança do reino, Jesus quer dizer para mim e para você que enquanto nós não abrirmos mãos daquilo que nós achamos certo, que nós pensamos ser correto, nós não encontraremos esse reino que está escondido. Mas há uma liberação, uma chave de liberação para que eu e você encontremos esse reino, para que eu e você possamos ter acesso a ele. O Senhor, ele já disponibilizou isso para mim e para você. Nós precisamos encontrar através do quê? Através do caminho que se chama Jesus Cristo. Eu quero ler com você aqui eu quero trazer para você a história de uma pessoa que, ali do Antigo Testamento, que às vezes a gente pensa que não tem relação com o Novo, mas tem tudo a ver, porque essa pessoa buscou diligentemente e encontrou esse tesouro escondido. Eu quero ler com você o livro aqui de Daniel, capítulo 1, versos 3 a seguir. E o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos criados, que lhe trouxe alguns jovens filhos de Israel, de ascendência real e família nobre. Jovens sem qualquer defeito, de boa aparência, dotados de entendimento em toda a ciência, entendidos em conhecimento e que tivessem capacidade suficiente para entrar no palácio, aos quais Aspenaz deveria ensinar as letras e as línguas dos caldeus. E o rei destinou-lhes uma provisão diária de alimento da comida reservada à mesa real e do vinho que ele bebia. Assim deveriam alimentá-los por 3 anos. E após aquela preparação, poderiam apresentar-se ao serviço ao rei. Entre eles estavam os filhos de Judá. Olha só, entre eles estavam os filhos de Judá, os filhos da linhagem real de Jesus. Oh, glória! Então, ali entre eles estavam esses filhos, que era quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? E o chefe dos eunucos lhe expôs o nome de Daniel, de Beltesazar, de Ananias, Sadraque, de Misael, de Mesaque e de Azarias, de Abidnego. E Daniel tomou a resolução em seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não fosse obrigado a contaminar-se aqui. Aqui começou a caminhada de Daniel. Aqui Daniel começou o acesso a esse tesouro escondido. E, amadas, ter acesso a esse tesouro escondido não é fácil, precisa de decisões que muitas vezes possa contrariar a outras pessoas. Então, Daniel tomou uma resolução no seu coração de não se contaminar com a iguaria da mesa do rei, nem o vinho que ele bebia. Olha só. E às vezes você e eu precisamos
Daniel, ele abriu mão de comer da melhor comida. Daniel abriu mão de ter acesso a coisas que ele jamais imaginou. Babilônia, ela era tida como uma das maravilhas do mundo. Olha quantas coisas estava disponível para Daniel. Mas ele e seus amigos ali, os outros, preferiram não se contaminar. E quantas vezes nós precisamos abrir mão de coisas para poder encontrar esse tesouro escondido e não temos aberto mão disso. Às vezes eu não quero abrir mão de um pecado, de alguma coisa que eu sempre estou ali voltando. Então, assim, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir a obra do Senhor, eu quero fazer o que é certo, mas muitas vezes eu não faço. E Daniel, ele tomou uma resolução. Quem sabe hoje, eu e você precisamos tomar uma resolução no nosso coração para encontrarmos esse tesouro escondido. Amadas, encontrar o tesouro escondido não é fácil, porque exige de nós situações, exige de nós decisões que muitas vezes nós não queremos tomar. Daniel estava naquele ambiente, um ambiente preparado mesmo para trazer realmente uma dissolução da aliança com Deus. E aquele ambiente era agradável, aquele ambiente enchia os olhos, mas a resolução que Daniel tomou mudou toda a sua história. Ele encontrou o tesouro escondido, ele entregou tudo. Ele entregou tudo, o seu coração, a sua vida, até mesmo, né, a ponto de ele poderia ser morto, né, por conta da decisão. Então, hoje, eu e você precisamos tomar uma decisão de encontrar esse tesouro escondido. E quando nós tomarmos essa decisão, a nossa conexão com os céus será tão incrível que haverá se mover espiritual tão grande. Então, veja bem, o que aconteceu com Daniel quando ele decidiu não se contaminar, quando ele decidiu realmente encontrar o tesouro escondido, o que ele precisava para suportar toda a situação fora de um país que não era dele, fora de um lugar que ele não pertencia, mas ele sabia quem ele era em Deus. Então, sabe o que aconteceu? Se nós formos ler aqui, Daniel, capítulo 10, versos 10, olha o que aconteceu. Depois de toda a decisão que Daniel tomou de não se contaminar, de verdadeiramente encontrar o tesouro escondido, entregar tudo, né? Como aquela parábola de Mateus falou, que o homem, quando encontrou o tesouro escondido, vendeu tudo que tinha e adquiriu aquele bem. Olha o que aconteceu. Daniel 10:10. Eis que certa mão me tocou, estremecendo-me, pus-me ajoelhado sobre as palmas das minhas mãos. Então ele me disse: Ó Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu te direi. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E quando ele me disse essas palavras, eu estava de pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que propuseste em teu coração compreender e humilhar-te diante de Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras que eu vim. Olha aí, quando nós encontramos o tesouro escondido, quando nós vendemos tudo que temos, quando nós entregamos tudo que temos diante do Senhor, nós temos esse acesso. Daniel tinha um acesso tão perfeito aos céus por conta da decisão que ele tomou. Ele entregou tudo que ele tinha, ele podia estar lá na Babilônia muito tranquilo, tal, mas não, ele preferiu fazer jus àquilo que ele acreditava. E o acesso que ele teve aos céus foi perfeito, magnífico. E o Senhor fala: Daniel, assim que você começou a sua oração, eu já tinha ouvido. Então, é por isso que eu estou aqui, por causa da sua oração. Amados, quando nós encontramos esse tesouro escondido, quando nós encontramos essa preciosidade que se chama Jesus, o Espírito Santo começa a se mover em nós, a ponto de nos dar resposta para tudo, a ponto de nos direcionar, a ponto de dizer, a ponto de falar: é assim que é assim que não é. Assim, Daniel teve revelações profundas do trono de Deus, da glória, do futuro que ainda há por vir. O tesouro escondido, ele revela o seu futuro, ele revela o futuro de uma nação, ele revela o futuro da humanidade. E foi isso que Daniel encontrou, porque ele abriu mão de si mesmo, ele se colocou mesmo ao ponto de que ele poderia ser morto por recusar a comida do rei. Mas Daniel foi honrado, porque ele entendeu que o tesouro maior que ele tinha, que era Deus, era muito mais valioso do que o tesouro da Babilônia. E é isso que o Senhor quer nos ensinar.
O Senhor quer nos ensinar que o tesouro que Ele tem para oferecer para mim e para você é muito maior do que esse tesouro que o mundo tem para oferecer. Esse tesouro dos céus dá acesso ao trono. Esse tesouro dos céus nos dá acesso a informações exclusivas que só eu e você vamos ter quando nós entregarmos tudo que nós temos diante do Senhor, porque aquilo que o Senhor tem nos dado é muito maior, é muito melhor, o valor excede a todo entendimento do que aquilo que nós pensamos, que possamos viver essa maravilha que o Senhor está nos ensinando aqui essa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor ministre aí ao seu coração coisas incríveis e maravilhosas, em nome de Jesus. Vamos ser como Daniel, vamos nos posicionar, independente de qual lugar aonde nós estejamos, a nossa posição nos difere de outras pessoas, nos coloca como diferentes e nos coloca com um acesso muito maior ao reino que está liberado para mim e para você, em nome de Jesus. Te espero aqui amanhã, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração.